Olá pessoal, bem-vindos ao canal Senhor Jesus no Centro. Eu sou o Clênio Neto e no vídeo de hoje vou falar sobre um assunto um pouco pertinente, ou se não muito pertinente, que é como compreender a palavra de Deus, como compreender a Bíblia. E está baseado na seguinte referência bíblica: Provérbios 8, do versículo 8 até o versículo 9, que diz: São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Versículo 9: Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Muito bem, aqui nós vemos que todas as palavras que procedem da boca de Deus são puras, justas. Toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus, a Bíblia, é inerrante e infalível, ou seja, não tem nenhum erro. Não há erros na Bíblia Sagrada. Mas eu encontro contradições e isso. Não, a palavra de Deus não tem erros. A palavra de Deus é infalível. Aqui no versículo 9 nos diz: Todas elas são retas para aquele que as entende bem. Isso me leva a pensar, a palavra de Deus é reta para aquele que as entende bem. Por exemplo, quando você compra um livro ou te entrega um livro, você lê do teu ponto de vista ou você lê do ponto de vista do autor, para entender o que o autor quis dizer. Outro exemplo: quando o professor te passa uma matéria, você lê com o teu nível de inteligência ou você procura estudar bem as palavras difíceis, desconhecidas, para aumentar o teu conhecimento e assim poder entender o que o professor passou, a matéria que o professor passou a ti. E muitas das vezes tirar, ou seja, eliminar dúvidas com o próprio professor. E por que nós fazemos diferente, ou seja, fazemos o contrário quando se trata da palavra de Deus? Deus é o autor da Bíblia. Tem vários escritores, sim, tem vários, mas Deus é o autor da sua palavra. Então nós não devemos fazer diferente. Agora que nós já entendemos isso, vamos passar para o próximo nível. Você só conseguirá entender a palavra de Deus com o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Mas você não está falando isso com base bíblica. Tem base bíblica. Lucas 11, versículo 13, que diz: Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E tem mais outra referência bíblica, que é João 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas até agora não entendi nada. Tem mais outra referência bíblica. Mas vais ficar falando tantas referências bíblicas, vai comendo Bíblia. A outra referência bíblica é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 14. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Último versículo, que é o 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós só vamos conseguir compreender verdadeiramente a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, você compreende o homem, por exemplo, o teu irmão, vocês estão conversando, etc, etc. Você lhe compreende porque você também é homem. Agora, como é que eu vou compreender as coisas de Deus, se não pelo seu Espírito? E Jesus nos entregou o seu Espírito, Deus nos entregou o seu Espírito. Isso é tão maravilhoso, pois Deus nos ama muito. Então, o Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela há, deu-te a sua palavra, e você acha que vais entender do teu ponto de vista, sabendo que quando você vai à escola, você não consegue entender o que o professor está falando, porque a sua linguagem parece ser, a sua linguagem é, muitas das vezes, técnica, e você tem que pesquisar e estudar mais para conseguir compreendê-lo. A mesma coisa devemos fazer com o Senhor, clamar, buscar o Espírito Santo, para que nós possamos compreender a sua palavra, porque o Espírito Santo é que nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é que nos ensinará todas as coisas. Então é importante sabermos isso. Agora que nós renovamos a nossa mente com esse entendimento, eu fico por aqui. E se você gostou desse vídeo e foste impactado com este vídeo, eu convido-te a se aproximar mais de Deus e a entregar toda a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima!